Olá! O Câmara Debate, que começa agora, trata da possibilidade de juízes e outros servidores públicos serem obrigados a cumprir um período de quarentena caso queiram candidatar-se a um cargo eletivo. Eu recebo o autor de uma das propostas que define essa regra, deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, e comigo também o deputado Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. Senhores, sejam muito bem-vindos ao Câmara Debate. Deputado Fábio Tradi, eu começo pelo senhor. Eu queria que o senhor explicasse em linhas gerais qual é a ideia da sua proposta, qual é o alcance dessa proposta, quem terá de cumprir quarentena e por quanto tempo. Muito bem, eu fico muito feliz em retornar ao programa, Maristela, que você, com muita habilidade, competência e talento, conduz. E aqui aproveito para mandar um abraço virtual a você, a toda a equipe da TV Câmara e ao meu colega parlamentar que honra o Poder Legislativo Federal, deputado federal Subtenente Gonzaga. Muito bem, a quarentena é um instituto jurídico que já existe no sistema constitucional brasileiro. Ela, por exemplo, é aplicada no caso de magistrados que egressam da magistratura e têm que se submeter a um período de 3 anos para ingressar na atividade privada da advocacia. Muito bem, se a quarentena já existe, eu penso que é possível, sim, trabalhar com essa categoria jurídica para dar condições de isonomia no pleito eleitoral a todos os candidatos e, sobretudo, desestimular o uso das carreiras de Estado para fins político-eleitorais, sobretudo no momento que antecede as campanhas eleitorais. Temos casos que isso não acontece. No caso, por exemplo, do subtenente Gonzaga, que foi um líder autêntico, natural, que brotou espontaneamente da corporação militar. Mas temos muitos casos, tanto na magistratura quanto no Ministério Público e nas polícias, em que o uso desvirtuado do cargo, não é, que tem a ver com carreira de Estado, tem o objetivo nítido e claro de servir do cargo para propósitos político-eleitorais. Portanto, o meu projeto oferece essa discussão ao parlamento e eu penso que ele tem um sentido equitativo muito importante que precisa ser discutido e deliberado. Claro, passível de aperfeiçoamento, passível de aperfeiçoamento. A minha ideia não é uma ideia pronta, é uma ideia para discussão. Por isso mesmo, é que no parlamento eu penso que será uma grande oportunidade para discutirmos a quarentena e o nível de igualdade entre os candidatos. Deputado, eu queria entender uma coisa. Hoje já existem algumas restrições em relação a magistrados e membros do Ministério Público, por exemplo. Que outras categorias o senhor agrega na sua proposta? Polícia Civil, Polícia Militar, membros das Forças Armadas. Ministério Público e magistratura, carreiras de Estado. Deputado Subtenente Gonzaga, o senhor que é da área militar, da Polícia Militar, eu queria ouvir a sua opinião em relação a essa proposta do deputado Fábio Tradi. Estela, primeiro te cumprimentar, dizer que estou com saudade desse estúdio e dessas nossas entrevistas. É sempre um aprendizado para mim, as suas entrevistas, porque você conhece de tudo mais do que a gente, né? Jornalista é assim, jornalista acha que entende de tudo, mas na realidade, se espremer, não entende muito de nada, deputado. Cumprimentar o meu amigo Fábio Tradi e dizer assim, o tema por si só já é delicado, né? E de dialogar com uma tese defendida pelo Fábio Tradi já é uma exigência bem maior para todos nós. Mas, obviamente, que eu discordo da premissa sustentada pelo seguinte: primeiro, se o objetivo é impedir que pessoas, em função do cargo, possam ter mais facilidades na campanha, né, essa premissa se aplica a várias outras circunstâncias. Eu pergunto, o empresário milionário tem mais condições do que alguém que exerce um cargo de comandante de um destacamento de
3, 4, 5 mil habitantes para um cargo de vereador. Um bispo de uma igreja grande, famosa, ele tem menos condições do que o comandante da Polícia Militar, pode ser o coronel, pode ser o soldado, do que um policial militar, um policial civil. O parlamentar, no exercício do cargo, ele também não tem condições dadas pelo próprio Estado, a partir do cargo, com as emendas, etc., com tudo aquilo que está à disposição do parlamentar. Então, eu acho que é uma tese interessante no sentido de combater as distorções, né, e de evitar o uso abusivo do cargo, mas que não é só essas funções que colocam em vantagem ou colocariam em vantagem numa concorrência ao cargo eletivo. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que é uma agressão muito grande a esses servidores. Né? Nós tivemos o cargo de uma juíza, a juíza Selma, e, de repente, é um escândalo, serve de exemplo. O outro, do Moro, que deixou o cargo para ser ministro e pode vir a ser um candidato, mas nós não temos a composição média do Congresso Nacional é de empresário. Mais de 60% são empresários, advogados. Então, a nossa categoria, por exemplo, que eu represento, hoje é a maior bancada, e que vem na onda Bolsonaro, todo mundo sabe, né? Não foi porque eles tinham um cargo. Vamos pegar individualmente cada um de nós que está na Câmara. Eu venho de um movimento de representação de classe. Fiz a minha vida numa associação fazendo representação de classe. Vamos olhar o perfil dos demais. Quem deles estava no cargo de comando, exercendo um comando com responsabilidade, vamos dizer assim, privilegiada em relação aos outros que obtiveram o mandato? Nós não vamos encontrar. Nós vamos ver, nesse caso específico dessa legislatura, o efeito Bolsonaro, que é fato. Assim como ocorreu o efeito Lula, com os sindicalistas lá em 2003, 2006, e que se perdeu. Né? Hoje, qual que é a representação sindical dentro do Congresso Nacional? Muito menor do que quando Lula foi eleito. Eu acho que esses movimentos eles são temporários e não podem justificar uma ação dessa, porque o resultado concreto é impedir, em definitivo, que esses agentes possam se candidatar. Os militares agora têm que trabalhar 35 anos. Depois que sair, tem que ficar mais 6. Então, eles só depois dos 70 anos que vão poder pensar em alguma candidatura. E se tiver ativo, tem que sair. Vamos ouvir, então, o deputado Fábio Tradi em relação a esses pontos colocados pelo subtenente Gonzaga. Ele fala da possibilidade de alguns profissionais, em função da atividade que exercem, de ter maior influência, maior chance de ser eleitos, inclusive carreando a influência da atividade que exercem. Por que o senhor, então, definiu essa categoria de servidores públicos, esses agentes de Estado? Porque são agentes de Estado, porque são carreiras de Estado, porque recebem recursos públicos, porque têm o poder de prender pessoas, porque têm o poder de soltar pessoas, porque têm o poder maior que um jornalista, que um profissional liberal. Você observe, por exemplo, o empresário. É verdade, o subtenente Gonzaga falou a verdade. O empresário rico, ele tem mais chances de se eleger do que um profissional liberal de classe média. Mas já temos lei para coibir o abuso do poder econômico, não é? Então, em relação ao empresário, já há legislação nesse sentido. O bispo, por exemplo, quando disse o subtenente Gonzaga, a autoridade religiosa, não é carreira de Estado, não recebe recursos públicos. Com relação à reeleição, já é um outro instituto que nós precisamos enfrentar. Inclusive, há, tramitando na Câmara, eu não sei qual é a posição do subtenente Gonzaga, no sentido de impedir a reeleição nos cargos do Executivo, um mandato de 5 anos, não é verdade? O caso da juíza Selma, do juiz Moro, veja que realmente esses dois podem, em tese, ser considerados casos excepcionais.
Mas veja a gravidade, se nós não estabelecermos um período, mínimo que seja, período temporal de quarentena, há hoje um certo frenesi midiático em torno de decisões judiciais, em torno de pareceres de promotores de justiça. Quanto mais rigorosos, entre aspas, eles são, maior a mídia, quanto mais, digamos, para quem cultiva os princípios constitucionais, quanto mais cerceadores de liberdades e de direitos e garantias individuais, mais destaques na mídia, não é? Eles começam a se transformar em heróis, não é? Triste país que precisa de herói. Quer dizer, então há uma promiscuidade ali no exercício da função pública, da prolação de uma sentença que é coisa sagrada. Ela não pode ser contaminada em sentido político-eleitoral, nos moldes daquele pensamento. O que é que a opinião pública vai pensar se eu condenar a 100 anos, 200 anos, entende? Então, nós precisamos estabelecer um período de quarentena. Não é desestimular o ingresso na atividade político-partidária, mas é dizer, você quer participar da atividade político-partidária? Ok, você então se afaste das suas funções, aguarde um período, pode ser 3 anos, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6. Eu estabeleci 6 anos, mas nada impede que este prazo seja diminuído. Agora, deputado, quando o senhor fala se afastar da sua atividade, hoje, assim como aconteceu com o deputado subtenente Gonzaga, servidores públicos como eu, se quisesse, para se candidatar a um cargo eletivo, ele precisa se afastar durante um tempo, mas se não der certo, se não for eleito, ele pode voltar à sua atividade, ao seu cargo. No caso dos membros do Ministério Público, regra geral, e os magistrados, eles têm que se exonerar desse cargo. Então, não tem volta, para voltar só com um novo concurso público. Essas outras categorias que o senhor inclui na sua proposta, eles teriam também que se exonerar ou eles podem pedir um afastamento, mesmo por esse prazo de 6 anos que o senhor propõe, e se não der certo, voltar? Como é que fica isso? Está em aberto. Isso está em aberto. Nós podemos aperfeiçoar o projeto no sentido de um afastamento temporário, que não seja 6 anos, um período razoável para não permitir contaminação, gente. Contaminação das funções de Estado com propósitos político-eleitorais. Nós sabemos que existem, e não são poucos os casos, Rio de Janeiro com milícias, não é? Cargos militar, na Polícia Civil, durante a ativa, né? Na ativa, valendo-se do poder da milícia para cooptar territórios com objetivo eleitoral. Isso, além de ser uma transgressão administrativa grave, desiguala os candidatos. É diferente da carreira do subtenente Gonzaga, que é uma carreira brilhante, é carreira de líder, não é? A carreira de liderança, mas ele é exceção nesse quadro. Então, nós precisamos ter olhos para a regra e, portanto, um prazo temporal mais dilatado, não é? Baseado no princípio da razoabilidade, diante da gravidade, da magnitude desta questão, me parece absolutamente interessante e saudável para o regime democrático, sabe? Então, eu penso que é uma proposta que, estando em aberto, ela vem, sim, para aprimorar, colaborar e contribuir para o sistema eleitoral ser mais igual, ser mais equitativo. Deputado subtenente Gonzaga, eu queria ouvi-lo em relação ao ponto que foi falado pelo deputado Fábio Tradi e que eu já ouvi falando em outras entrevistas, a questão das milícias. Quando a gente pensa no surgimento das milícias lá atrás, sobretudo no Rio de Janeiro, eram grupos de policiais que se apresentavam para fazer a coisa certa, para garantir alguns direitos para aquela comunidade desassistida pelo Estado, mas a gente sabe que com o passar do tempo isso tomou um outro
um outro caminho, né? E a gente sabe também que existem chances fortes e campanhas para que essas pessoas cheguem à atividade pública, inclusive ao Parlamento brasileiro. No caso específico dos militares, como é que o senhor vê essa possibilidade de esse mau uso da farda, do cargo militar, ser um ativo para conseguir um cargo político? E aí, o que se pode fazer com base na proposta do deputado Fábio Tradi? Olha, no caso da milícia, primeiro, o Rio de Janeiro, você já me ouviu dizer isso, o Rio de Janeiro não é exemplo para nós seguirmos, nem para o bem, nem para o mal. É uma ilha, essa realidade do Rio de Janeiro. Agora, entendo que para resolver essa questão da milícia, como você trouxe, a lei de ficha limpa é que resolve, porque tem que haver a condenação, tem que haver o processo de condenação. Se de fato ele é um miliciano, se ele está no crime, o que vai resolver é a lei da ficha limpa ao condenado, vai tirar ele da disputa, né? Eu não vejo que a bancada hoje que está no Congresso é resultado desse movimento, desse conluio com o crime. Acho que associar nesse momento, inclusive, que é a maior bancada de militares, a esse movimento criminoso, a essa realidade criminosa, acho que não é nem correto. Qualquer associação hoje, num caso hipotético, tudo bem, mas nós temos uma bancada. Então, essa bancada não tem vínculo, pelo menos eu desconheço qualquer um dos que estão hoje eleitos que tem algum vínculo com uma atividade criminosa, que se apropriou dessa atividade criminosa, usando do Estado para poder se eleger. Então, eu acho que esse debate, essa proposta do meu líder, Fábio Tradi, ela tem um caráter pedagógico. Nós discutimos o processo eleitoral, a representação, mas ela, na minha leitura, inclusive em relação aos militares, inconstitucional, porque a Constituição define qual que é o procedimento. O que a Constituição diz para os militares? É vedada a filiação partidária, portanto, o militar não tem vida partidária, não tem atividade partidária, porque é vedado pela Constituição. A Constituição define que, se o militar tiver menos de 10 anos de serviço, e se ele optar pela candidatura, ele vai sair, ele vai ser exonerado, ele é afastado. Então, já tem uma limitação grande para quem não tem 10 anos de serviço. Para quem tem mais de 10 anos de serviço, o que a Constituição diz? Ele será agregado. Se ele tiver função de comando, ele tem que cumprir a legislação eleitoral e afastar. Se ele apenas está na função de policial, ele afasta durante a campanha, com essa característica da agregação. Se ele não for eleito, ele retoma o trabalho de imediato. Se for eleito, ele vai para a reserva. Então, nós já consideramos isso um grande castigo, uma apostadoria obrigatória por ter exercido um mandato eletivo. Então, eu entendo que, por lei, não seria nem possível estabelecer esse mecanismo que o meu amigo Fábio Tradi põe. Eu entendo que é inconstitucional, inclusive. E ainda que seja constitucional, porque esse controle de constitucionalidade o deputado Fábio tem muito melhor do que eu, mas eu entendo, e aí eu faço realmente essa leitura, é uma agressão gratuita a uma categoria, porque, vamos colocar a realidade. O policial militar e o policial civil também tem que trabalhar no mínimo 35 anos. Então, se ele fizer a opção de uma candidatura, ele tem que afastar pela proposta do deputado Frade 6 anos antes. Então, ele abandonou a carreira para ele fazer uma opção política, para ele poder se jogar realmente na avaliação popular 6 anos depois. Ele não será mais da carreira. Ele será obrigado a se demitir. Então, assim, é algo impraticável, é inaceitável do ponto de vista de uma classe que presta um serviço relevante para a sociedade se submeter a uma condicionante dessa, né? É bom lembrar que, com relação aos militares, até a Constituição de 88, o cabo e o soldado sequer tinham direito ao voto. O direito ao voto foi uma conquista da Constituição de 88. Deputado, infelizmente, nosso tempo está esgotado. O Câmara Debate é um programa mais curtinho. Eu queria, só antes de me despedir, perguntar para o deputado Fábio Tradi
se existe alguma perspectiva de votação dessa proposta. O deputado Rodrigo Maia já sinalizou lá atrás que gostaria de votar esse tema. Existe alguma possibilidade? Bom, antes de me despedir, quero fazer uma saudação toda especial ao meu colega subtenente Gonzaga e dizer à população que nos assiste que é por conta de debates como esses, protagonizados pelo subtenente Gonzaga, por mim e por você, Maristela, que vale a pena ser legislador, deputado federal neste país, não é? Muita gente associa política a coisas negativas, mas quem tiver o trabalho e a paciência de analisar com atenção o dia a dia da Câmara, vai ver que tem muita coisa importante, positiva para o país. E eu quero, então, finalizar dizendo que nós apresentamos o projeto, houve uma declaração do presidente Rodrigo Maia, exaltando a importância do projeto e depois estabilizou. A gente espera que ele volte à agenda e à pauta para que ele possa ser aperfeiçoado e que, então, consigamos atingir os objetivos institucionais a que ele se propõe. Como é da natureza do parlamento, né, deputado? Deputado Fábio Tradi, deputado suplente Gonzaga, muitíssimo obrigada pela participação no Câmara Debate. Eu agradeço, obrigado. Um abraço, meu amigo Tradi. Um abraço, subtenente Gonzaga. Viva! Eu conversei com os parlamentares sobre quarentena política de magistrados e militares. Se você tem interesse em saber acompanhar o andamento dessa proposta, basta ir na página da Câmara, no alto da página Atividade Legislativa, Propostas Legislativas, marcar PLP, de Projeto de Lei Complementar 255 de 2019, cadastrar o seu e-mail e você vai ser notificado de toda a movimentação dessa proposta na Câmara dos Deputados. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá!